Olá pessoal, está no ar mais um Backstage de eventos, o Backstage do Salas Brasil. Estamos hoje aqui na Paulista num dia frio e chuvoso. Trouxe um convidado aqui para judiar um pouco dele. Estamos aqui com Anselmo Nishiyama, falei certo? Anselmo Nishiyama. O Anselmo, ele é Head de Growth da RV4, uma empresa de investimentos, veio aqui conversar com a gente sobre um evento que acabou de acontecer, um evento que foi um sucesso, acabou de acontecer aqui no Salas Brasil, onde a RV4 trouxe os seus clientes e os seus convidados para entender um pouco mais de como funciona o mundo dos negócios, né, nesse ano que está se mostrando um ano cheio de desafios, um ano um pouco atípico, e o Anselmo vai contar um pouco para a gente o que a RV4 tem feito para ajudar os clientes a passar por esse período. Anselmo, muito obrigado por você ter vindo. Eu sei que hoje foi uma manhã complicada, chovendo, frio aqui em São Paulo, mas obrigado por você ter vindo aqui contar um pouco para a gente da história de como foi esse evento e do que a RV4 faz. Legal, na verdade eu que agradeço, né, o convite, a recepção aí do Salas Brasil, em seu nome também, da Alessandra, né, do marketing, da Regina, toda a sua equipe mesmo, que acho que sempre me acolheu muito bem desde o primeiro contato, né, de verdade. Então, obrigado a vocês por esse espaço, realmente foi um evento incrível, e tem, obviamente, por isso, muita participação de vocês aí. Muito obrigado. Show de bola, a gente que agradece. Agora eu estava pensando aqui, eu que sou marqueteiro das antigas, né? Formado quando nada dessas coisas do marketing digital existia, né? E aí eu vejo você falar que você é um Head de Growth, né? Aí eu fico pensando o que as pessoas vão pensar, o que faz um Head de Growth, né? Legal. E eu queria que você contasse um pouco o que fez você chegar, um pouco da sua trajetória, né? Chegar até Head de Growth e explicar um pouco o que faz exatamente, o que você faz exatamente lá na RV4. Show. Bom, meu nome é Anselmo Nishiyama, né? Sou casado com a Jéssica, minha esposa, né? Que eu amo muito. Tá grávida agora, né? Então, finalzinho aí agora de agosto a gente já recebe um meninão. Menino? Isso, o Martim, né? Ah, que então, show. Mais um palmeirense, cara, no mundo. Mais um palmeirense no mundo. Não. Vamos deixar ele ver. Não judia. Bom, parabéns. Bom, mas, enfim, falando um pouquinho, né, rapidamente da minha trajetória, eu sou formado em administração pela AGV, passei por algumas empresas de tecnologia, né, que foi a Cato, o meusucesso.com, que era uma startup do Flávio Augusto. Depois disso eu comecei a empreender, né, e aí comecei a fazer algumas consultorias financeiras. Foi quando eu conheci, inclusive, não digo nem conheci porque eu já conhecia os próprios co-founders da RV4, mas fiz alguns projetos de consultoria financeira junto com o Vitor Basile e o Rafael Grisante. Então, minha história com eles é de muitos anos atrás, obviamente. E aí, quando eu fiz algumas consultorias, eu consegui conhecer, né, meu antigo sócio, o Fábio Schutt, que a gente criou uma startup, né, de treinamentos online. Era uma plataforma, na época, bastante inovadora, inclusive, que a gente pôde levar para o mercado. Depois dessa fase, eu cheguei a ter uma produtora também para exatamente poder ajudar a criação de conteúdo, né, dentro dessa plataforma. Recentemente, faz uns 2 anos, a gente acabou encerrando essa operação. E quando eu estava encerrando essa operação, o Vitor, né, que era exatamente um dos co-founders da RV4, fui almoçar com ele, ele falou, putz, cara, se você está fechando Vou trazer você para cá. Pode vir agora, né? E aí ele tinha exatamente essa área, né, de marketing, digamos assim, para tocar. Mas hoje, acho que o marketing, né, nesse sentido, ele vai muito além somente de branding, né, de posicionamento, de um logo bonito e tudo mais e tal. Eu acho que isso continua sendo extremamente relevante, obviamente, mas com a quantidade de informações, né, que a gente tem, com a parte digital também, que, né, realmente um outro mundo. Para mudar tudo. Exato. Eu acho que esse cara de growth, né, ele acaba meio que unindo essas duas skills, né? Tem que ser um cara, de uma certa forma, bastante criativo, mas ele também tem que olhar bastante número, para olhar quais canais, de repente, podem ser melhor ativados para exatamente gerar mais prospects, né? De repente, para gerar mais resultado ali em vendas. Então, o cara de growth, eu acho que ele acaba sendo um bom elo, digamos assim, entre o marketing e o comercial, né? Então, é o cara que vai conseguir ter um pouco mais das duas visões e, principalmente, poder provar em números, né? Digamos assim, para onde que a gente investe, que tipo de canal a gente pode fazer mais,
Por isso que, obviamente, eu fico, por exemplo, responsável pelos eventos também, né? O evento é um grande canal de ativação de marca, se pelo marketing muitas vezes é só por brand, mas pelo cara do growth a gente tem que também olhar resultado de quanto que aquele, né, evento gerou para as pessoas, para o próprio nosso ecossistema. Mas você se considera um cara mais de gestão, ou um cara mais marqueteiro e de vendas? Porque a gente sempre tem um olhar, um foco... Eu acabo sendo mais de gestão, exatamente porque eu fico mais no backstage, né? Exatamente para montar as estratégias ali, e aí tem a galera que está ali no front, né? No caso da RV4, geralmente são os próprios assessores, né? Que tem um contato muito próximo ali com os próprios clientes, mas quem cria, né, digamos assim, esse ecossistema, o backstage, acaba sendo... E numa empresa de investimento, quais são aí os pilares de marketing que acabam... falando alto, porque nesse mundo mais moderno, né? Sim. Como é que está funcionando isso hoje? Acho que assim, quando a gente fala de investimentos, né, Oswaldo, muitas das vezes é o dinheiro da vida da própria pessoa que está lá dentro, né? Então, assim, acaba que essa responsabilidade nossa como empresa e dos assessores como um todo, ela é extremamente grande, né? Então, imagina uma senhorinha de 70 anos que poupou seu dinheiro a vida toda e, de repente, alguém faz uma sacanagem com ela e ela perde ter esse dinheiro, por exemplo, né? Então, acho que o primeiro ponto, assim, de fato, é a confiança, né? Nesse relacionamento. Como é que a gente gera essa confiança, obviamente? Vem muito, obviamente, também por isso do que a gente trabalha dentro da RV4, que são resultados, que obviamente é muito importante, né? Você está com um dinheiro investido lá, seu patrimônio ele tem que crescer, mas ao mesmo tempo não é a qualquer custo, né? Então, assim, tem que ter, obviamente, um relacionamento de confiança na qual, assim, por que você quer crescer? Para onde que você quer chegar com esse patrimônio? Para quem que de repente você quer deixar alguma coisa, né? Então, assim, os objetivos, obviamente, da pessoa como um todo, os sonhos delas tem que estar em primeiro lugar antes de qualquer tipo de estratégia financeira. Então, por isso que acho que se casa muita coisa nesse sentido, né? Você tem que ter um relacionamento de confiança, você também tem que ser uma pessoa produtiva e antenada ao mercado e tudo mais, mas, acima de tudo, uma pessoa ética que está pensando, no final das contas, no melhor para o nosso cliente. Aí, quando vocês estão abordando um cliente, esse questionário, essa anamnese, sim, ela faz parte da conversa inicialmente, para entender o que a pessoa, o plano de vida dela. Perfeito. A gente não gosta de abrir conta, né? Não vou falar que não abrimos nenhuma conta assim. Às vezes o próprio cliente, ele já tem ele está muito bem definido daquilo que ele quer, ele muitas vezes entende. Já é um cara experimentado no mercado. É isso, vezes, né? Mas assim, 99% das vezes a gente gosta de sentar com a pessoa, a gente tem até muitas vezes uma planejadora financeira que faz somente isso, né? Para exatamente a gente conseguir mapear essas coisas. Eu acho que assim, o mercado ele vem mudando, né? E hoje em dia muita gente está falando que, nossa, você tem que fazer esse planejamento financeiro, você tem que fazer esse financial planning para saber onde que você quer chegar. Com modéstia à parte, mas com bastante orgulho, a gente fala que na RV4 isso começou desde o nosso dia zero, né? Exatamente porque a gente começou por uma parte educacional, né? Os founders ali e tal, a gente já fazia palestras, cursos sobre finanças pessoais. Então a gente entende, obviamente, a dor da pessoa de, primeiro, como é que eu organizo minhas finanças? Depois que começa a sobrar um dinheiro, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Então a gente sempre teve uma visão muito de longo prazo com qualquer tipo de relacionamento. É o DNA já, né? Já DNA, é isso. Então, assim, por isso que a partir daí a gente, não é clichê a gente falar que a gente coloca o cliente no centro das nossas operações, porque de fato o nosso pontapé inicial para começar um trabalho com ele tem que ser a partir dessas perguntas respondidas, né? Porque de maneira geral o mercado financeiro sempre trabalhou, olhou para o cliente como um número e tal, né? Sim. A gente do lado de cá sente isso, né? Falou, cara, tudo bem, é bonitinho na propaganda, etc, tal, mas na hora do vamos ver ali, né? Eu sou mais um número, o cara pega meu dinheiro, dá um Ctrl-C, Ctrl-V, põe lá numa aplicação qualquer e vai, né? É isso. A gente tem um pouco essa visão, né? Eu acho que é uma visão do todo e não vou dizer que, né, não vou ser demagogo de falar que não existe. Cara, acho que o mercado financeiro é isso mesmo. Boa parte das operações acabam sendo muito isso.
como que a pessoa vai saber, né, exatamente separar o joio do trigo. Acho que é por isso que a gente fala muito desse relacionamento. A pessoa vai ver ao longo dos anos o resultado dela vindo, a pessoa vai ver, né, nos momentos que ela precisou de realmente ter um aconselhamento, e esse aconselhamento foi correto. Então, por isso que é um jogo muito de longuíssimo prazo, né? A gente não pensa nessas operações de curtíssimo prazo, onde o assessor ganha dinheiro e aí o cliente, né, no final das contas, ele acaba sendo prejudicado. Acho que essa visão, acima de tudo, de longo prazo, que a empresa tem que ter, o cliente também tem que sentir que a gente está comprometido não só com você, mas com a sua família, né? Então, hoje a gente estamos aí há 11 anos no mercado, já fizemos algumas transições, inclusive de patrimônio, né? Então, de cônjuges que, né, faleceram e aí tiveram que passar esse patrimônio para um filho, e aí tá o neto ali já meio que assegurado. Então, isso é o que, pra gente, é o que dá mais orgulho, né? Ver que essas pessoas estão há quase 10 anos, 11 anos com a gente e a gente pôde fazer esse trabalho, digamos assim, completo com essas pessoas, né? Eu vejo na rede social, existem alguns expoentes aí, caras que ficam falando de investimentos, tal, tudo, né? Influencers, grandes influencers, né? Falando de dinheiro, etc. Tal, né? Vocês também têm esse olhar? Existe alguém na RV4 que tá colocando a cara lá na frente? Hoje, assim, como o nosso forte, no final das contas, né, Oswaldo, sempre foi muito o próprio relacionamento com o cliente, a gente cresceu nos últimos 10 anos no orgânico e no offline, né? Então, assim, o influencer que usa o digital ali para poder exponenciar, escalar sua operação, eu não sou contra nesse sentido, mas quem sou eu, digamos assim, para falar se ele está certo ou errado nesse sentido? Às vezes, a gente pode dizer se ele está certo ou errado no que ele está falando, exatamente, né? Da maneira como ele está, o que ele está falando tecnicamente, né? Mas agora, a narrativa que geralmente eles constroem é para exatamente ele poder dizer que ele está certo, né? Então, assim, no final das contas, poucas pessoas vão se expor ali de uma certa forma para dar uma informação 100% errada nesse sentido, pelo menos tecnicamente, né? Tem grandes influenciadores ali, com milhões de seguidores, que você olha e fala, cara, naquele contexto você tá ok. Só que assim, peraí, né? Agora vamos sentar aqui com esse nosso cliente aqui, vamos olhar toda a trajetória dele que ele teve nesse ponto. Será que, né, esse ponto que você está ali atacando, serve para esse ponto? Então, acho que a discussão é um pouquinho maior nesse sentido e particularmente a gente fica muito feliz de estar com esses nossos clientes há muitos anos, exatamente porque esses tipos de narrativas, é óbvio que as pessoas ficam preocupadas e tudo mais, tá? Mas quando a gente tem histórico, né, esse relacionamento próximo, isso vira mais barulho do que de fato algo que prejudique e tudo mais, né? Mas agora um problema. Essa quebradeira que teve de bancos, né, de alguns bancos, né, tem mais um caso agora aí na mídia, né? Então esse é o momento também que você pega alguns influenciadores, né? Alguns influencers e escuta os caras falar, tal, tudo. Então tem um pouco desse lado também do medo das pessoas, e as pessoas querem escutar o que o especialista tem a dizer, né? Sim, total. Assim, a gente, inclusive, esse tipo de coisas sempre vão acontecer, né? Então, assim, quando a gente fala de investimentos, né, um pouco mais arrojados, você também vai ter o risco, obviamente, desse tipo de coisas acontecerem. Quantas vezes isso aconteceu ao longo dos últimos 10 anos, por exemplo? Né? Sempre tem, né? Eu acho que por isso que, assim, o principal ponto, né, nesse sentido é o quanto que o cliente tem o perfil para ele ter estômago para, por exemplo, ser mais arrojado e quanto que não. Acho que essa é uma primeira conta que acho que é muito importante. Então, assim, a gente teve alguns clientes, não foram pouquíssimos dentro da nossa base que tiveram alocações dentro, por exemplo, do Banco Baster, mas a gente estava tudo dentro das regras do FGC. Então, nenhum cliente da gente perdeu dinheiro, né, de fato. Então, assim, por isso que, assim, você fala, agora, se vai além disso, do escalar, né, nesse sentido e tudo mais, aí que a gente... É nesses momentos que você começa a entender a idoneidade do próprio assessor ou do escritório. Porque, assim, você fala, cara, para um investimento mais arrojado como esse, teve gente que ganhou dinheiro com isso, né? Agora, assim, você nesse sentido tal, falei, cara, quando passa aquele limite, digamos assim, de segurança, será que de fato isso foi porque o cliente estava confortável e queria,
ou de fato foi mal alocado, entende? Então, assim, é nessas nuances, digamos assim, que você começa a entender se de fato foi uma alocação que, inclusive, todo o mercado, grandes bancos, inclusive, também tinham investimentos dentro desses bancos, né? Para entender se, putz, isso daí foi de uma forma idônea ou foi de fato de uma forma gananciosa aí que extrapolou alguns limites, né? Então, no final do dia, é muito ali na pessoa mesmo que a gente acaba entendendo isso, né? Voltando a falar aí com o homem de growth aí, eu quero saber um dos pilares que vocês se baseiam são os eventos, né? Daí puxando um pouco mais a sardinha aqui para o Salas Brasil, né? Então, acabamos de ter um summit aqui, né? Do Salas Brasil, da RV4, que foi um sucesso. E aí eu queria que você falasse um pouco a respeito do Summit, o que levou vocês a pensar em fazer um evento para quase 300 pessoas aí e falar um pouco desse mercado, né? O que aconteceu, qual é a leitura que você faz disso? Então, eu acho que com a RV4, ela cresceu por meio muitos de eventos, né? Exatamente por a gente lá atrás fazer bastante palestras educativas, fazer os nossos cursos de finanças e investimentos, isso fazia com que a gente colocasse pessoas numa sala para, de fato, aprender, né? Então, de novo, a gente sempre teve esse DNA, né? Então, assim, ao longo desses últimos 10 anos, se você olhar, o mundo, de fato, mudou muito com uma certa, o que o pessoal chama de transformação digital, onde tudo virou online, né? Então todo mundo quer fazer live, ou você começa a conversar com as pessoas somente por WhatsApp, etc. As pessoas nem ligam mais, né? Uma para as outras, por exemplo. Não ligo. E a gente sentiu talvez esse movimento de falar, olha, acho que teve a pandemia que, né? Inclusive nesse meio caminho, onde essas relações também, na minha opinião, mudaram muito, né? As pessoas têm preguiça muitas vezes de se encontrar. Mas a gente está num momento, acho que, de retorno disso, né? De que as pessoas também... Eu particularmente, não consigo mais olhar uma aula online ou assistir uma live, a não ser que esteja realmente muito engajado para poder ver. Agora, o presencial, né, no final das contas, ele traz aquele calor humano, né? Você fica mais concentrado, inclusive, né, no que está sendo dito, porque o online você se distrai muito rápido também com várias outras coisas, né? Então, acho que esse retorno, né? Resgatar um pouco do nosso DNA lá do passado, de estar mais próximo dos nossos clientes nesse sentido, foi um dos motivadores para a gente falar, cara, vamos fazer um evento, né, para os nossos clientes, né, para a gente ir olhando, obviamente, inclusive esse cenário de hoje, né, Copa do Mundo, política, guerras e tudo mais, é um momento bastante propício para a gente poder atualizar as pessoas também. Então, acho que tudo isso né, juntou para a gente falar, cara, vamos investir nisso, né, para exatamente poder estar mais próximos aos nossos clientes e ter essa troca, né, de energia humana que acho que no final faz bastante diferença. Então, você até entrou no assunto que eu queria falar, né? A gente está num ano complexo, né? Em função desses assuntos que você acabou de citar, né? Copa, eleição agora no final do ano, tem esse cenário também de guerra que traz as incertezas, né? Com relação a tudo, né? A gente separou os blocos, né, digamos assim. Tem dois grandes blocos que são bastante polêmicos nesse eventos de investimentos, né? Um foi que a gente falou um pouquinho sobre o cenário econômico brasileiro e mundial, né? Então, assim, com as taxas de juros ainda altas, né, nesse sentido, o que obviamente isso impacta nos seus investimentos. Então, isso é um dos temas que todo mundo tem que estar acompanhando, né? Porque, de novo, se amanhã começa um corte de juros ou a inflação ela diminui ou aumenta, né? Então foi uma grande discussão nesse sentido. Que tipos de investimentos, de repente, você deveria minimamente estar posicionado, né, para você proteger sua carteira? Acho que esse é um primeiro ponto, né? Mas além da economia tem um aspecto político, né? Então, assim, se o Lula voltar aí, né, numa segunda gestão, ou se de fato a direita ela entrar, o que de repente pode acontecer também com o Brasil nesse sentido, né? Então, são dois cenários, né, que não tem como a gente fugir disso, a gente tem que trazer esses temas para as pessoas minimamente saber o macro do que está acontecendo, né? Acho que isso é muito importante. Agora, tem um outro aspecto que, de novo, no final das contas, a gente falou no começo, o ser humano, nosso cliente, para a gente não é só número, e uma carteira de investimentos, na minha opinião, não é só rentabilidade, né? A rentabilidade ela é extremamente importante, porque senão você é um cara ineficiente e, obviamente, você não tem que estar no mercado, certo? Agora,
ela não é o fim, na nossa opinião, né? Quando a gente faz um planejamento financeiro, quando a gente olha para um cliente, a gente não olha somente a rentabilidade, a gente olha também a rentabilidade, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Também tivemos 3 quadros aqui, né, onde a gente falou um pouquinho sobre a tributação, né, a reforma tributária dentro de uma sucessão patrimonial, por exemplo, a forma de você poder alavancar, né, o seu patrimônio por meio de imóveis também, e tudo isso amarrando com o quê? Com o tal do modelo de servir que a própria XP vem trazendo muito forte dentro do mercado. O Rafael Grisante, né, que é um dos nossos sócios, co-founders, que faz isso, né, esse planejamento desde sempre, trouxe exatamente essa visão que acho que é muito importante, né? No final das contas, você quer ter quanto X, YZ de rentabilidade para fazer o quê? Né? Então, assim, quando a gente só olha rentabilidade como um FDIC ali, um pré-fixado, um pós, né? Você perde um pouco dessa frieza até... Quer dizer, da essência. Da essência, né? De falar, tá bom, de novo, você é um número. Mas você está poupando esse dinheiro para quê? Né? Para ter uma aposentadoria tranquila, para, de repente, seus filhos, né, tiverem Às vezes o cara não sabe nem responder essa pergunta. Não sabe responder. E é isso que acho que a gente ajuda exatamente para poder planejar, né? E assim, quando a gente olha isso, né? Aí, de novo, a RV4 está com seus 11 anos, 10 anos passam muito rápido, né? Muitas vezes, quando você começa investimento hoje, você fala, cara, eu vou começar investimento que só daqui 10 anos o tal dos juros compostos aí vai começar a fazer diferença. Né? Só que, assim, quando você chega lá, e você vai ver que passou tão rápido, né? E ainda você tem mais 70 anos, de repente, para vir pela frente, você vai ver que isso não é nada. Então, eu acho que essa visão de longo prazo, no final das contas, que a gente tenta sempre passar para os nossos clientes, acho que é muito importante, né? Para entender que o patrimônio, ele não é só você alocar bem, acho que é isso também, mas tem várias outras nuances, né? Familiares, né? Obviamente, dos seus relacionamentos, dos seus desejos, que são tão importantes quanto, né? Então, acho que isso é bastante... Vê se você pode dar um spoilerzinho, né? O Rafael... falou a respeito do futuro da assessoria, né? Então, eu queria entender, dentro desse mundo digitalizado, né, que você estava comentando, você fez uma leitura ali de que as pessoas têm preguiça até de se relacionar, etc. Tal, onde que vocês enxergam que a assessoria de investimentos, assessoria financeira vai estar num futuro próximo? Aí eu sei que ele falou disso no evento, sim, mas o que você pode nos dizer a respeito disso? O que é um pouco da nossa leitura, e acho que até a própria leitura da XP, né, para os próximos anos e tudo mais tal. Até onde que a inteligência artificial ela vai, sendo bem sincero, se ela vai conseguir substituir 100% o assessor ou não, eu não sei te responder, né? Mas existem alguns indícios de que tem algumas habilidades humanas que provavelmente ela ainda não substitua, né? Será que um dia ela vai conseguir substituir? Eu não sei, né? Mas eu acho que para onde que vai, né? Por isso, nesse sentido. Existe uma tecnologia hoje, que é a inteligência artificial, que faz com que, de fato, inúmeras partes operacionais, digamos assim, ela facilite, né? Ela acelere principalmente a produtividade de um assessor. Então, para ele entender ali quais cenários possíveis podem acontecer no próximo mês, quais são as carteiras e quais são os tipos de investimentos que ele tem disponível para exatamente poder montar a carteira, isso provavelmente a máquina vai começar a fazer muito melhor do que o homem. Já faz, Já faz, né? E alguns robôs, de fato, ele já ganha dos homens. Então, assim, essa parte, digamos assim, provavelmente ela vai se comoditizar, né, digamos assim. Então, todo mundo vai ter acesso. Então, assim, você entra no aplicativo hoje de qualquer banco, você tem várias caixinhas ali que você pode olhar ali. Paga 102 do CDI, tá bom, você vai lá e coloca todo o seu dinheiro ali, né? Eu acho que isso vai acontecer, mas quando, né, você vai precisar de um humano ou de um assessor nessas opiniões, né? Foi onde a gente começou a refletir, né? Primeiro, se a sua carteira que você botou lá no robozinho lá cair 40%, o robô errou, o que você vai fazer? Para quem que você vai ligar para, de repente, reclamar ou para exatamente fazer um reajuste na sua carteira? O que você vai fazer, né? Quando você fala de pessoas que têm o mesmo perfil de idade, digamos assim, mesmo patrimônio, né? Mas por que essas pessoas têm alocações diferentes, né?
Provavelmente porque elas têm pretensões diferentes também. Então, assim, são coisas que no final do dia, de novo, o humano ele vai ter que aprender a interpretar esses números, né? Junto com uma inteligência para poder saber adequar. Acho que essa é a primeira coisa que a gente faz bastante A diferença. resposta está um pouco no começo ali do que você disse, que é o DNA de vocês, né? É isso. A inteligência artificial, ela não entende o cara, né? Ela não tem... Essa pergunta que você falou, para onde você quer ir? Aonde você chegar, né? Sim. Eu não acho que a inteligência artificial não faz essa leitura, não diferencia um do outro, né? Então, aí pode estar uma das respostas, né? Mas que é de se pensar, instigante né? E ele falou um pouco, e aí onde ele apontou exatamente a tendência do papel do investidor. O que vai ser o que vai ser a RV4 daqui a 10 anos? Eu acho que é isso, acho que é a junção dos dois. A junção dos dois, mas existe uma palavra, né, que, de novo, pode ser um pouco clichê, mas eu entendo que é a tal da excelência no atendimento, né? Então, assim, quando todo mundo, né, de novo, quando você olha no marketing, todo mundo coloca o cliente no centro do negócio, certo? Fala, tá bom, primeiro os sonhos do cliente, depois a gente faz um planejamento e tudo mais. De novo, tudo isso, todo mundo tem acesso a esse tipo de informação, a máquina vai ter acesso à informação, mas a execução disso vai ser como, né? Então, assim, no final do dia, vou dar um exemplo chulo, digamos assim, né? Uhum. A gente fez aqui o evento com vocês, certo? Uhum. A gente disponibilizou os ingressos dos nossos participantes por meio do Simpla, né? E aí eu mandei ali pro pessoal, falou, pessoal, cada assessor aqui tem um voucher aqui e tal para passar para os seus clientes, né? Falei, cara, tá aí, para vocês encaminharem, convidem seus clientes para eles estarem aqui. Cortesia. Cortesia. O que a gente quer fazer com que o assessor, né? O que é uma excelência nessa ação, por exemplo? Se eu só pego os assessores e falo, tu vai lá e entrega, né? O assessor pega ali o link, a mensagem, manda para o cliente e fala, ok, né? Só que dentro da RV4 eu falei, gente, não adianta você só fazer isso, é uma direção, certo? Você conhece o cliente, você sabe o porquê que ele deveria estar naquele evento. Então, assim, eu tive amigos aqui, né, que, por exemplo, tem um casal de amigos que está numa outra fase de um cara que é solteiro, né? Para cada um deles, obviamente, eu falei, olha, vocês que são recém-casados, estão pensando em ter filho, eu acho que aquele quadro ali de sucessão pode ser interessante se vocês já começarem a pensar agora. Cara, você que é solteiro, você não precisa pensar nisso, mas, cara, vê como é que estão realmente a sua carteira alocada. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que esse tipo de pitch, digamos assim, ou de convite, não tem como uma inteligência artificial fazer. Não tem. E isso é excelência, né? Então é isso que, de novo, o próprio Rafael Grisante, que faz o convite, né? Falei, cara, tipo, um cara que é super atarefado, ele vai lá, pensa dessa forma, ele printa ali as telas, né? Eu nem tinha feito isso para ele. Ele foi lá, printou as telas com o cupom dele para mostrar para os clientes como que eles iriam fazer. Então, acho que no final isso é uma cultura da empresa, né? E acho que isso que vai trabalhando essa cultura de excelência, que no final é comportamental humano, né? A tarefa de enviar o convite, talvez a máquina faria, mas convidar aquele humano especificamente com o seu discurso ali. Será que ela conseguiria fazer isso hoje? Né? Será que isso é tão duplicável assim? Provavelmente não. Né? Talvez aí, fazendo até um comparativo de vocês conosco, né? Responde um pouco lá no início, quando você começou a tua fala, né? Uhum. Agradecendo a gente pela maneira como você foi acolhida, né? Que acho que a gente colocou você no centro das atenções, né? Lembra? Você estava em dúvida entre escolher determinado tipo de espaço da nossa rede para ver onde ia acomodar o seu público e tal, né? Sim. Queria também que você, se pudesse falar um pouco isso, né? Se o que te motivou a escolher a gente também passa um pouco sobre isso, né? Porque eu preciso pensar que a rede, o que a inteligência artificial vai fazer no meu setor, né? Sim. É um pouco isso também, não? Eu acho que assim, não é puxar saquismo nem nada, a gente nem combinou isso, né? Mas de verdade, Oswaldo, acho que eu já trabalhei também com bastante eventos, algumas produtoras, né? Então, assim, eu posso dizer com uma certa propriedade quando eu vejo uma equipe muito bem formada, né? Então, assim, eu mandei, obviamente, né? Eu estava procurando espaço aí para 300 pessoas e tudo mais e tal. Eu falei, cara, onde será que, de repente, eu poderia fazer esse evento? Obviamente que não foi só vocês que eu cotei no mercado, né? Acho que primeira coisa, tempo de resposta, né? Então, assim,
mandei para pelo menos umas 10, né? Vocês foram os que mais rapidamente me responderam. Acho que esse é o primeiro caminho, né, de falar, ok, eu já tive um primeiro retorno da pessoa, né? Segundo ponto que acho que é muito importante na minha opinião, depois do tempo de resposta, veio exatamente assim um processo que eu entendi com vocês como que seria, né? Então assim, cheguei aqui, vou marcar uma visita ali, a Regina falou, vou marcar para você. Quem que me recebe? Cara, o dono do espaço ali está lá para me apresentar. Acho que isso faz uma diferença. Você vê uma preocupação genuína da pessoa ali também, que está no front e tal. Falei, cara, quer entender o que vai ser o evento, o que eu vou precisar e tudo mais. E aí vai escalando, né? Aí depois a Alessandra do marketing fala comigo para falar, olha, Anselmo, tem aqui, espaços de locais que né, as pessoas podem almoçar, né? Falei, cara, eu já falei aqui também com os parceiros aqui da região, né, para poder ali ter um estacionamento. Então, acho que tudo isso daí, né, junto com a produtora também, né, então, que assim, são tantas pessoas envolvidas com um super cuidado, né, cada um para atender, que eu acho que isso fez uma diferença absurda, né, primeiro, de novo, por isso as próprias pessoas. Num segundo momento, obviamente também, né, eu falei, cara, tipo, ter uma estrutura como essa, né, de vocês, eu sei o quanto isso custa, eu sei o quanto isso é difícil de acontecer, de construir tudo isso, né, então você vê o empenho, né, os detalhes que tem, tava de novo com o Mark ali, né, passei lá com ele outro dia a visita técnica final, e cara, ele praticamente mostrava ali, falou assim, eu perguntava para ele, mas eu posso botar o som ali? Tem. Mas e se eu quiser mudar o slide ali na hora para... Tem. Né? Então, assim, você vê que está muito bem pensado, obviamente, toda a estrutura, isso facilita muito a vida de né, quem tem uma equipe, obviamente, até enxuta que nem a minha, para poder chegar lá e poder dar o suporte, né? Então, muito bom. Eu agradeço aí essas palavras, mas assim, fico imaginando o paralelo aí com relação aos investimentos, né? Porque o cliente do lado de cá também tem que ter... tem que sentir esse mesmo cuidado, né, que você sentiu conosco, né? Sentir esse mesmo cuidado com o dinheiro dele, né, cara? Total. Mas é que no caso de vocês tem outras variáveis, né? E o cliente é um pouco inseguro, né? Quando fala do dinheiro dele, tem um pouco de medo, não é? Claro. Quando eu cheguei aqui, né? Aí veio o orçamento, né? Tal, né? Primeira hora que eu mostrei lá pro meu financeiro ali e tal, ele falou, pô, beleza, mas e aí, né? Vai gerar retorno, né? Então, assim, vamos lá, porque em nenhum outro lugar eu tive esse apoio. Então, acho que... Até para você também poder pensar mais no teu negócio, né? A gente criou essa estrutura para deixar o cliente mais solto para ele pensar no caso do teu, no Summit, né? Isso aí. E eu quero saber, o Summit deu bom resultado? Vocês ficaram animados? Foi um sucesso, assim, de verdade, absoluto, né? Os nossos clientes ficaram extremamente satisfeito com os temas, né, da forma como a gente fez. A gente sempre entrega um evento um pouco mais de enxuto, né, por mais que foi um dia de evento, foram painéis leves, né, de 45 minutos, tal, com bastante profundidade, mas, né, de uma forma bastante, de fato, leve mesmo, né, porque já é um tema que não é tão agradável de ser escutado, né. Não, e precisa ter muito foco, muita atenção, né, muito detalhe, né. Então a gente tentou tirar um pouquinho financeiro ali também, né, das coisas, e de verdade eu senti que as pessoas gostaram bastante. Provavelmente ano que vem aí a gente está de volta e vamos... Porra, isso é uma ótima notícia. Chegamos aqui nos nossos momentos finais, né? Sim. E eu queria que você, já que falamos aqui de um ano complexo, de inteligência artificial, de tantos desafios que tem no mercado, eu queria que você deixasse aqui pro teu cliente ou para os nossos espectadores aí algumas dicas com quem ainda quer investir ainda em 2026, ainda pensa em colocar o seu dinheiro, ainda precisa ter uma assessoria financeira, tá com dúvida se aquele dinheiro que ele tem, ele pode mexer, pode fazer alguma coisa, tal, tudo, e você deixasse algumas dicas e de repente convidá-los aí para fazer parte do time da RV4. Eu convidaria, né, você que de repente ainda não tem um investimento, ou de repente está numa caixinha em um aplicativo ou no banco, né? Primeiro conheça quem são os donos, né, que estão por trás de uma assessoria de investimentos. Acho que essa é a primeira coisa que acho que é bastante importante. Quando a gente fala, né, da RV4, a gente vê ali os co-founders, né, que de verdade poderiam estar aposentados financeiramente.
eles estão ali todo dia ali no front, né? Fazendo inclusive o planejamento financeiro, fazendo o beabá básico mesmo, né? Para continuar fazendo com que a empresa continue crescendo. Então, conheça quem são os donos, né? Que estão dentro dessa assessoria. Segundo ponto que eu peço para vocês olharem, vejam a quantidade, obviamente, de clientes, quantos de dinheiro que essa assessoria tem, né, sob custódia, para exatamente você saber se é uma empresa que, obviamente, né, tem resultados ou não. Provavelmente, se ela tem ali mais de 3 mil clientes, né, com índice ali de mais de 90 pontos de NPS, que é o nosso caso, provavelmente essa empresa, ela também está dando resultados para os nossos clientes. Então, assim, de novo, e visite, né? Visite, não tenha medo de sentar, conversar com 2, 3 assessorias. Eu acho que é o seu dinheiro, né? É o patrimônio mais importante aí nesse quesito para a sua vida. Então, não para a sua vida, mas, né, é uma parcela bastante importante da sua vida. Então, sente com 2, 3, não tem problema, né? A gente está ali sempre de portas abertas para dar uma segunda, terceira opinião. Sente com essas pessoas, conheça o que de fato é oferecido dentro do serviço e faça a melhor escolha, né? Acho que seria isso. Perfeito. Chama, agradeço demais aí a tua participação. Eu quero agradecer também aos co-founders aí que também deram, claro. Vieram aqui, fizeram o evento, que foi um sucesso. Espero vocês, sinceramente, aí o ano que vem, né, para o segundo Summit, né? Foi assim que vamos chamar, né? Talvez o segundo Summit da RV4. Muito obrigado por você ter vindo. E você que esteve conosco aqui nessa meia horinha, 40 minutos aqui de bate-papo, também eu quero agradecer. Você que assistiu a gente nas nossas plataformas, convido vocês para, dentro do YouTube, dentro também do Spotify, assistir outros programas do Backstage, com outros clientes também que estiveram por aqui fazendo seus eventos. Tá bom? Então, até a próxima e muito obrigado. Valeu. Obrigado.